Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar de assunto nacional que interessa ao Brasil. Hoje eu vou falar da gangorra do Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ele sobe e desce o tom de acordo com o instinto dele sobre esse assunto do coronavírus, do Covid-19 e de outras coisas também, com a desculpa de que voltar atrás é mérito. É mérito sim, mas não costumeiramente. Isso deixa a população preocupada porque fica sem entender para onde ir. Por outro lado, minha gente, nós temos que entender que o presidente Jair Bolsonaro é um animal político. Ele está com o olho nas orientações técnicas, mas tem o seu próprio tino político, a sua própria ideia das coisas políticas. Então, ele está jogando as fichas todas políticas dele no não crescimento sobremaneira do vírus, do coronavírus, o Covid-19. Nós temos no Brasil um clima que é desfavorável a esse coronavírus. Estamos caminhando para o período mais seco, embora frio em alguns locais, mas mais seco em todo o Brasil, com a umidade relativa do ar muito baixa, e isso não é propício para o vírus. Agora veja a preocupação do presidente. A preocupação do presidente com a geração de empregos, com a manutenção dos empregos é legítima, porque ele foi eleito para presidir o Brasil. E essa orientação horizontal de paralisação de toda a sociedade, isso é um suicídio mesmo, porque o setor produtivo vai ficar todo ele parado. Todo parado, dispensando pessoas, desempregando. Minha gente, no momento em que o Brasil estava precisando gerar empregos para suprir o grande déficit de emprego que nós temos. Agora, quando chegarmos do outro lado dessa pandemia, se Deus assim permitir, teremos uma multidão de desempregados. Uma multidão muito maior do que já tinha. Nós tínhamos mais de 11 milhões e agora mandando paralisar tudo parado, sem produção nenhuma. Como é que o empresário vai manter emprego sem que essas pessoas atuem para lhe dar o retorno objetivado do lucro? Isso não existe, não há sustentabilidade econômica. O governo está adiantando alguns benefícios para a população, que é muito justo, mas isso não pode ser perene, isso não pode ser permanente, porque se a sociedade não está gerando riquezas, como é que o governo, minha gente, vai distribuir? Vejam bem aí Vejam bem o dilema do presidente da República. Ele foi eleito para governar, então ele tem que ter a direção do partido em suas mãos, sem ser um ditador. Então, minha gente,
muito embora ache que o presidente é uma gangorra, sobe e desce, acredito que a reclusão horizontal, aliás, vertical, alcançando aqueles setores mais frágeis, é o mais correto. Também digo aqui que a competência de município e estados não se equiparam à competência da União para tomarem certas decisões prejudiciais à economia do Brasil como um todo. Porque afeta, por exemplo, o município e o estado de São Paulo, e isso aí atinge diretamente a economia do país. Outra coisa, o ICMS é vital e está em queda livre porque não há movimentação. O que é que se vai fazer? Meus amigos e minhas amigas, é um dilema. Essa pandemia pegou todo mundo, pegou o mundo desprovido, desprevenido, para enfrentar uma coisa tão letal como é esse tal de coronavírus. Meus amigos e minhas amigas, meus amigos e minhas amigas, é muito duro governar, é difícil essa missão que o presidente da República tem como mistério para governar, para decidir. E essa posição dele de guarda vertical das pessoas mais vulneráveis, acredito ser a melhor. E olha, minha gente, eu aqui critico o Jair Bolsonaro e elogio, porque eu não tenho partido, não sou partidário, né? Votei nele por uma opção de cidadão, mas essa tribuna política não tem partido. Ela não fulaniza as coisas. Aqui nós somos objetivos em tudo. E nesse particular o presidente da República tem razão. A dicotomia de posições dele e do ministro da Saúde, as duas posições têm razões. O ministro da Saúde, como médico, ele segue os protocolos internacionais aqui no Ministério da Saúde, mas o presidente da República, como presidente da República, tem todo o direito e dever de opinar, de agir, e não pode ser julgado como está por certos setores da mídia, querendo demonizá-lo pela preocupação legítima, pela preocupação justa que ele tem com os empregos, com a geração e a manutenção de emprego no Brasil. Porque isso é vital. Isso é vital. Meus amigos e minhas amigas, temos a dengue. Se formos para tudo, para esperar que a dengue arrefeça, onde é que vamos parar? Porque não vai arrefecer. E nós não sabemos como é que se comportará esse coronavírus daqui para frente. Uns dizem que o pico é daqui uma semana, 2 semanas. Mas eu acredito, como o presidente, que no Brasil esse vírus não encontra muito meios para se desenvolver, para se multiplicar. Naturalmente que já temos muitos óbitos, muitos casos em São Paulo, por exemplo, que é o maior estado, é a maior população do Brasil. Isso é normal. Os negócios, essa é uma doença que veio para o Brasil através de pessoas, de turistas, pessoas que têm dinheiro. Ainda bem que não caiu ainda nas favelas, nas comunidades. A pobreza ainda não recebeu a carga que dizem que irá receber desse vírus. E tomara que não se propague.
Mas o país tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar. Não pode ficar parado. O Jair Bolsonaro, o presidente, tem toda a razão em se preocupar e em se movimentar de acordo com o que ele entende melhor para o Brasil. Mas um dia ele está mais forte na posição de verticalidade, outro dia ele baixa um pouco a bola, mas acredita até ser o normal desse presidente. Ele não pode sobreviver sem uma polêmica. E eu disse aqui na Tribuna Política, tempos atrás, antes de começar essa encrenca dele com o Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, eu disse que o presidente poderia de uma hora para outra demiti-lo, porque o presidente não suporta alguém competente e se sobressaindo do seu lado. Ouve-se dizer que a pessoa que ele tem mais ojeriza hoje é o ministro da Saúde. Não demite porque a popularidade de Henrique Mandetta por todo o Brasil é muito grande. Ele tem sido técnico seguindo os protocolos tradicionais que todos os países do mundo estão tomando. Por isso, Jair Bolsonaro ainda não encontrou uma brecha para demiti-lo. Mas na hora que encontrar uma frestazinha, Henrique Mandetta pode esperar que vai ser demitido. O lincute do presidente é com os militares. Por isso ele chamou essas reuniões com a imprensa, esses briefings de imprensa, que era no Ministério da Saúde, ele chamou para o Palácio do Planalto, colocando outros ministros para dividir importância com Henrique Mandetta. Mas ele não se intimida, ele continua falando de acordo com os protocolos gerais de todo mundo para com essa doença, para com esse infortúnio. Meus amigos e minhas amigas, de modo que, graças a Deus, estamos caminhando, no Brasil está grave, mas não está gravíssimo ainda. Esperemos que a curva caia logo imediatamente e esse flagelo desse coronavírus seja extinto do Brasil e de toda a face da terra. Meus amigos e minhas amigas, é como eu já disse, o presidente é uma gangorra, no seu temperamento, sobe e desce, mas isso é da personalidade dele. O Brasil ou elegeu para governar o Brasil, sabendo do seu temperamento, sabendo de como ele age. Jair Bolsonaro é o presidente que gosta de muita contenda. Acredito que quando ele não tem uma contenda fora, ele até arranja uma contenda na própria casa. Porque o que ele gosta mesmo é de polemizar. Esse é o estilo dele, que ele tem demonstrado ao longo de sua vida pública. Ele e contaminou os filhos. Rezam todo mundo na mesma cartilha dele. Meus amigos e minhas amigas, vamos caminhando e esperemos em Deus que essa praga, que essa lástima não se alastre de forma catastrófica no Brasil. Esperemos que a verticalidade da proteção das pessoas pelas mais frágeis seja feita, e quem tem potencial para trabalhar, que vá trabalhar. Que vá trabalhar porque o Brasil precisa, o seu filho, meu filho, o seu neto, meu neto, a sua casa precisa ter o suprimento necessário para sobreviver.
Vai tirar de onde? Se você não tem. Se você não planta, não colhe. Então, o trabalhador, para ter o salário no final do mês, ele tem que trabalhar. Tem que justificar o seu salário. Essas emergências que o governo está buscando é muito salutar, mas ela não pode se perenizar. Não pode ser permanente, porque de onde vai tirar? Se você não tem sustentabilidade econômica, como é que você vai dar sustentabilidade social? Isso não existe. Vamos, meus amigos, para frente. E eu acho que o resguardo vertical é a melhor opção que nós temos. Porque não podemos acabar com o setor produtivo do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por mais essa oportunidade. E retornarei com outro assunto importante, logo que seja possível, em nome de Jesus.